Enquanto a Europa vivia o romantismo das ruínas e castelos, o Brasil imperial escondia seu próprio gótico, um terror real que habitava as senzalas e os salões de mármore. O que acontece quando a melancolia europeia encontra a brutalidade da escravidão? Dizem que o gótico é feito de fantasmas em castelos europeus. Mas eu olho para essas ruínas do Brasil imperial e vejo um terror muito mais real. Eu sou a Bia e hoje vamos descer aos porões da nossa literatura para entender o gótico da escravidão. O maior horror do Brasil imperial não estava nos fantasmas, mas no ferro e no chicote. Machado de Assis e José de Alencar transformaram as mazelas da escravidão em puro terror gótico. Em Pai contra Mãe, de Machado de Assis, há o horror do cotidiano e a inversão do papel do herói. Cândido Neves não luta contra monstros. Ele é o monstro por necessidade financeira, caçando pessoas para sustentar o próprio filho. A violência brutal descrita por Machado, as máscaras de ferro, os instrumentos de tortura, funciona como a estética da dor típica do gótico, mas aplicada a uma realidade histórica cruel. O conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, é um dos textos mais perturbadores da literatura brasileira. Sem monstros, sem fantasmas, mas com algo pior: a normalização da crueldade. Ali, o horror não é oculto, ele é institucional. Um homem sobrevive capturando pessoas negras fugitivas, e uma mulher grávida perde o filho para salvar o sistema. Isso é gótico. Não pelo sobrenatural, mas pelo colapso moral absoluto. Em Tio, de José de Alencar, a fazenda não é um lugar de paz, mas um cenário de segredos familiares sombrios, abusos e uma atmosfera de medo constante. No gótico europeu, temos o castelo em ruínas. No Brasil imperial, temos a Casa Grande, cercada pelo silêncio cúmplice da violência contra os escravizados. O ambiente físico, o canavial, o lodaçal, reflete a podridão moral dos personagens. Na Europa, o castelo gótico esconde segredos. No Brasil, esse castelo vira a Casa Grande, e o porão é a senzala. No romance Tio, de José de Alencar, a fazenda não é apenas cenário. Ela é um organismo doente. Violência, silenciamento, medo, tudo impregnado nas paredes. O livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, muda tudo. É uma das primeiras obras brasileiras a mostrar o horror da escravidão do ponto de vista de quem sofre. Em Úrsula, o gótico encontra a denúncia. Muita coisa não foi escrita, mas foi contada. Almas penadas de escravizados, fazendas amaldiçoadas, sons de correntes, aparições noturnas. O gótico europeu fala de fantasmas do passado. O nosso fala de um passado que nunca foi embora. As casas grandes ruíram, mas o que aconteceu dentro delas ainda assombra. Você acha que o Brasil tem um gótico próprio? Ou a gente ainda evita encarar esse horror? Comenta aqui embaixo.